Seja muito bem-vindo aos estúdios Mídia Digital. Eu sou Flávio Menezes e você está nos bastidores da existência. Nos vídeos anteriores, eu trouxe um argumento em favor da existência de Deus e falei também sobre as consequências práticas da não existência de Deus. Hoje, eu queria trazer a seguinte reflexão. Partindo do princípio que Deus existe, de qual Deus nós estamos falando? Nesse mundo, existem vários deuses e cada religião e filosofia apresenta uma concepção diferente uma da outra sobre Deus. Embora, assim, no pensamento popular seja muito comum que Deus é o mesmo em todas as religiões, só muda o nome, por exemplo, quando nós fazemos uma análise honesta dos ensinamentos de cada religião, nós percebemos que esse argumento não pode ser verdadeiro. Por quê? Por um motivo muito simples. Eles se contradizem. Tá? E por se contradizer, no sentido de ensinarem coisas opostas, se eu assumo uma narrativa como verdade, obrigatoriamente eu tenho que assumir a outra como mentira. Porque não são ensinamentos que se complementam, são pensamentos que são opostos, são ensinamentos contrários uns aos outros. Então é sobre isso que eu irei falar. De forma bem resumida, nós vamos fazer uma explanação sobre as principais visões de Deus que existem nesse mundo. E vamos começar falando sobre o teísmo. O teísmo, ele traz a ideia de que existe um Deus que é o criador e governador de todo o universo. Ou seja, todo o mundo, toda a criação depende dele, tanto para existir como para continuar funcionando. Como o teísmo traz a ideia de Deus como criador, ele também é separado da sua criação. Ou seja, Deus é uma coisa e a criação é outra. Para colocar isso em perspectiva, existe uma analogia que é bem interessante. Então imagina a questão de um pintor que desenha, que pinta um quadro. Embora o quadro ele possa expressar assim, a personalidade do artista, característica daquele que fez o quadro é uma coisa e o artista é outra coisa. Eles são separados. Assim seria o Deus teísta e a natureza. O mundo, o universo, tudo é criação dele, mas ele é distinto da sua criação. Esse mesmo Deus, ele é um ser eterno, pessoal e que se envolve de maneira sobrenatural com a sua criação. Então, na prática, isso significa o seguinte: digamos que eu esteja doente ou uma pessoa querida que eu amo esteja acometido de uma enfermidade. Se o meu Deus é o Deus teísta, eu sei que eu posso orar para ele e pedir que ele cure essa pessoa e que ele pode ou não, de acordo com a sua vontade, intervir de maneira sobrenatural com um milagre. Por quê? Porque esse Deus ele se envolve tanto pessoalmente com a sua criação, como de forma coletiva. Uma outra característica do Deus teísta é que ele tem uma vontade. Ele não é uma energia, uma força no universo, porque força não tem vontade. Como ele decide criar, isso demonstra vontade, raciocínio e se mover em direção a um propósito. Essas são características do Deus teísta. Então, para resumir, o Deus teísta, ele possui uma identidade, porque é uma pessoa, ele tem vontade, porque decide criar, ele é pessoal, porque se envolve com a sua criação de maneira sobrenatural, intervindo muitas vezes, e também ele é um Deus separado. Ao mesmo tempo que ele é criador, ele é uma coisa e a sua criação é outra. Esse é o Deus teísta. Este é o modo como a Bíblia apresenta Deus e representa a postura tradicional do cristianismo. E de forma particular é a forma como eu compreendo a Deus também. Uma segunda concepção de Deus nós chamamos de deísmo. O que é o deísmo? De forma semelhante ao teísmo, o deísmo ele acredita que existe um Deus,
que esse Deus é o criador de todas as coisas, é uma pessoa também, possui uma vontade. Mas ao contrário do teísmo, o deísmo ele não acredita que Deus se relaciona com a sua criação. Existe uma analogia que põe isso em perspectiva também, que seria a do relojoeiro. Então pensa num profissional que construiu um relógio. Depois que esse relógio está pronto, ele dá corda nesse relógio e faz com que esse relógio funcione por conta própria. Então ele não precisa mais ficar intervindo no relógio, porque existem todos os componentes necessários dentro do relógio para que ele funcione de forma autônoma. Comparativamente, para os deístas, Deus ele criou o universo e deu corda no universo. Colocou no universo todas as potencialidades necessárias para que ele funcionasse de maneira autônoma. Então, depois de ter feito isso, Deus foi embora. E agora é cada um por si. Qual é a consequência prática disso? Se a realidade é da forma como os deístas pintam, a oração ela se torna totalmente desnecessária. Por quê? Porque qual é a razão que eu vou orar para um Deus que não vai me responder? Digamos que eu esteja doente, em fase terminal. Eu não posso orar a Deus porque esse Deus não vai intervir ao meu favor, porque ele está ausente da sua criação. Entendeu? Essa é a consequência prática. Oração, relacionamento com Deus não existe, porque Deus se ausentou do seu universo. O mundo funciona por conta própria. Tá? Pensadores como Thomas Jefferson, Voltaire, eles representam o deísmo. E aqui nós começamos com a questão das contradições. Tá? O Deus, ele é pessoal e se envolve com a sua criação, ou Deus ele é impessoal e não se envolve com a sua criação. Não tem como as duas narrativas sobre Deus estarem certas ao mesmo tempo. Pegou isso daí? Então vamos prosseguir. A terceira concepção de Deus que eu gostaria de abordar é o politeísmo. O politeísmo ele abarca a crença na existência de muitos deuses. E esses deuses eles atuam tanto dentro do mundo como fora desse mundo. Só que uma curiosidade disso é que os deuses do politeísmo eles não são perfeitos, ao contrário do Deus retratado pela Bíblia. Na Bíblia, Deus é um ser perfeito que não possui maldade e imperfeição alguma. No politeísmo, não. No politeísmo, os deuses eles são um tipo de ser humano com superpoderes, ou seja, são divindades que trazem em si todas as falhas morais que os homens têm. Então, é muito comum nas histórias, né, das mitologias, por exemplo, você vê esses deuses sendo movidos por inveja, por ciúmes, por paixões, por sentimento de vingança. Por quê? Porque eles não são perfeitos. Alguns estudiosos eles vão dizer que os Wiccas, que é um tipo de ocultismo, de bruxaria, e os mormons, eles são os representantes do politeísmo moderno. Só que quando nós pegamos, né, a narrativa, por exemplo, do teísmo, que existe um Deus criador, e a narrativa do politeísmo, que existem vários deuses, novamente nós encontramos uma contradição. E pela lógica, uma tem que estar errada. Ou existem vários deuses, ou existem apenas um Deus. As duas narrativas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. A quarta concepção de Deus que nós vamos abordar aqui é o panteísmo. O que seria o panteísmo? O panteísmo ele advoga a ideia que tudo é Deus. Tá? O próprio universo é Deus, porque Deus está em todas as coisas. Então, na visão panteísta, não se faz uma diferença entre Deus e a criação. Se formos voltar ao exemplo do pintor, o panteísmo ele não diferencia o quadro do artista. Para o panteísmo, os dois é a mesma coisa. Então, tudo é Deus. Tá? Esse cenário que eu estou gravando é Deus, eu sou Deus, a grama é Deus, meus pais é Deus também. Tudo é Deus, porque Deus está em tudo e tudo está
em Deus. Isso é uma coisa só. Não sei se deu para entender muito bem. Mas olha só, eu lembro de uma situação, quando eu era adolescente, que eu entrei numa loja onde o dono ele participava de alguma religião oriental que eu não me lembro qual era. Só que na minha visão de adolescente, na época, me chamou a atenção uma placa que ele tinha pendurada na parede, escrita Namastê, que eu sabia ser uma saudação. E curioso, quem me conhece sabe que eu pergunto bastante. Meu tio brinca que eu tinha que fazer um programa chamado Flávio Pergunta, porque eu sou muito curioso e pergunto bastante mesmo. E perguntei àquele homem o que significava Namastê. E ele me respondeu assim: Namastê é uma saudação que significa o Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. Se isso for verdade, se esse for realmente um dos significados da palavra Namastê, isso explana muito bem a ideia do panteísmo, onde tudo é Deus e Deus é tudo. Então, eu sou Deus e saúdo você que também é um Deus. Quais são as religiões que são panteístas? Bom, tem o Zen budismo, algumas formas de hinduísmo e algumas religiões derivadas da Nova Era. Todos esses grupos defendem uma visão de mundo panteísta, onde tudo é Deus e Deus está em tudo. Dito isso, nós voltamos ao seguinte dilema. Ou Deus, ele é uma pessoa, ou ele é tudo. Ele não tem uma personalidade, ele não tem uma identidade, porque tudo é Deus e Deus é tudo. Então não tem como as duas afirmações estarem certas ao mesmo tempo. Se eu digo que Deus é tudo, eu nego que ele é uma pessoa. E se eu digo que ele é uma pessoa, então ele é diferente da sua criação. A criação não é Deus. Pegou isso daí? A última concepção de Deus que eu quero trazer é o ateísmo. O ateísmo ele vai defender a ideia que a matéria é tudo que existe e tudo que existirá. Não existe nenhum Deus atuando nesse mundo, tá? O universo ele é autossustentado, ele originou a si mesmo e ele é autônomo. Só depende dele e das leis da natureza para existir. Karl Marx, Sartre e são um dos nomes mais famosos aí do ateísmo, incluindo Nietzsche, tá? Mas aqui nós caímos de novo no dilema. Ou existe Deus, ou Deus não existe. Não há como as duas afirmações estarem certas ao mesmo tempo. Então, como nós podemos perceber, apesar de muitas pessoas acreditarem que Deus é o mesmo em todas as religiões, pela lógica, essa afirmação não pode ser a verdade. Por quê? Porque as concepções são opostas entre si. Então, para uma estar certa, obrigatoriamente a outra tem que estar errada. Se eu me comprometo com uma narrativa, obrigatoriamente eu tenho que me posicionar contra outra narrativa que ensina o oposto daquilo que eu acredito. Entenda a gravidade da situação. Todas essas concepções a respeito de Deus podem estar erradas, tá? Isso é possível? Pode ser. Mas apenas uma pode estar certa. Não tem como todas estarem certas ao mesmo tempo. Isso obrigatoriamente nos leva a pensar, tá? Se pela lógica apenas uma visão sobre Deus pode estar certa, consequentemente só pode existir apenas uma religião verdadeira. Sabe, gente? Essa realidade tem que nos mover na direção de buscar a verdade. Entendeu? A mensagem que eu quero passar para você hoje é a seguinte: o assunto é complexo, mas essa complexidade não pode me furtar da responsabilidade de analisar qual religião é verdadeira. Eu não posso fugir disso me escondendo no clichê que Deus é o mesmo em todas as religiões. Sabe, porque pela lógica isso não pode ser verdade. Tá? Eu posso dizer que eu não sei qual é a religião verdadeira? Posso, e isso é bom, porque o primeiro passo para descobrir a verdade é definir o que eu quero saber, é definir aonde eu quero chegar. O que eu não posso é, usando do argumento que Deus é o mesmo em todas as religiões, me acomodar
sabe? Entrar num estado de preguiça intelectual onde eu me recuso a analisar cada religião que existe. Sabe, gente, a fé não é apenas sentimento. Crer também é pensar. Mas aí ficamos com a seguinte pergunta: como saber qual é a religião verdadeira? E principalmente, como saber se o cristianismo, que constitui a religião da maioria das pessoas do Brasil, é de fato verdadeiro? Bom, esse vai ser um assunto que a gente vai ter que deixar para os próximos vídeos. Se você gostou do conteúdo de hoje, já curte esse vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificações. Quero agradecer para você que ficou com a gente até agora, tá bom? Aguarde os próximos vídeos e até a próxima.